Olá, eu sou o pastor Samuel Amaro, presidente da Convenção Batista no estado de Minas Gerais. E nesse momento eu me dirijo a todos os irmãos e irmãs batistas brasileiros do estado de Minas Gerais. Nesse tempo de muitas preocupações, nós queremos inaugurar nesse novo tempo de enclausuramento, queremos inaugurar um novo app que a Convenção Batista Mineira acaba de criar e que nos possibilitará, como uma ferramenta a mais, levar até você uma mensagem de paz e de esperança. A cada domingo, a cada semana, você vai estar ouvindo um dos nossos pastores espalhados por esse grande estado das Minas Gerais, trazendo até o seu coração uma palavra de alento, uma palavra de fé, vinda dos oráculos sagrados. Eu quero nesse primeiro momento chamar a você para meditar por um pouco na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, no capítulo de número 40, versículo de número 31. Diz o texto: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quero conversar com você, neste momento, sobre a grande lição que a águia nos deixa. Ela é uma ave que possui a maior longevidade entre as espécies e chega a viver 70 anos. Para um pássaro, isso são muitos anos de vida. Mas para ela chegar a essa idade, aos 40 anos, ela inicia um processo e ela toma uma decisão muito difícil na sua vida. Aos 40 anos, a águia está com as unhas compridas, com sérias dificuldades para sobrevoar. Ela não consegue mais agarrar suas presas com as suas unhas, que já estão compridas e debilitadas, e ela fica então com dificuldade até mesmo para adquirir o seu alimento. O seu bico alongado e pontiagudo já não tem mais a mesma destreza de antes, dificultando apanhar a sua caça ou comer a sua caça. As asas já estão pesadas, fragilizadas, porque as penas cresceram e estão pesando muito. Então, ela toma uma decisão, porque está tudo difícil para a águia, então ela toma uma decisão aos 40 anos. Ela vai para um lugar diferente, porque ela tem duas alternativas. Ou ela morre, ou então ela enfrenta um processo dolorido de renovação que vai durar aproximadamente 150 dias. Esse processo consiste então em fazê-la voar para um penhasco, para uma montanha e recolher um ninho próximo a um paredão onde ela não necessite mais de voar. Ali ela vai passar cerca de 150 dias. Depois que ela chega neste paredão, num lugar muito alto, onde ela pode ver longe, mas não pode mais voar, ela começa o processo de metamorfose. Ela começa a bater com seu bico na pedra, na rocha, até esse bico ser arrancado. Parece algo mutilador, mas é necessário que ela se comporte para que cumpra o processo de renovação na vida dessa águia. Ela bate com o bico na pedra até arrancá-lo. Depois de arrancar o bico velho, ela espera ainda mais um tempo até nascer o bico novo, porque eles são renováveis. Então, com esse bico novo, ela começa a arrancar as suas unhas, que também já não servem para mais nada. Interessante que cada parte dela que vai sendo renovada, vai sendo utilizada para promover a renovação do outro membro, do outro órgão. Ela arranca então as unhas. E quando as novas unhas começam a crescer, ela passa a arrancar as penas com aquelas unhas que cresceram. Observe que é um processo interligado entre si. Só então
depois de 5 meses, nesse dolorido processo de mudança, é que começa então ela estar pronta para alçar o voo vitorioso, para alçar um voo formoso, com bico novo, com unhas novas, com penas novas. Uma nova águia está surgindo, ela rejuvenesce, ela se vê jovem novamente. Então ela alça um voo das alturas e ela volta para a vida, pronta para viver mais 30 anos. E ela completa o seu ciclo de vida aos 70 anos. Então, a nossa vida, eu quero chamar você para pensar comigo nesse aspecto, a nossa vida, quando as condições não estão mais do jeito que nós gostaríamos que estivessem, nós muitas vezes precisamos de nos resguardar por um tempo, precisamos de nos enclausurar por um tempo, talvez precisamos de ir para um lugar de refúgio, um lugar alto, para que inicie em nós um processo de mudança. A águia nos deixa uma grande lição. O processo de renovação da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma, ele precisa de acontecer. Nós vamos ouvir os conselhos de Paulo quando ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. A nossa mente, com a mente de Deus em nós, ela passa por um processo de renovação, né? Então, meus amigos, irmãos, às vezes nós precisamos de perder bicos, precisamos de perder unhas, precisamos de perder penas, para que então nasça em nós uma nova pessoa. Nós somos renovados a cada dia. Os nossos objetivos, nossos sonhos, nossas esperanças. Nós precisamos de pensar então no que podemos fazer e devemos fazer, com que o melhor de nós seja renovado, seja refeito a cada dia, para que tenhamos penas novas, bicos novos, unhas novas, para que possamos lutar pela nossa sobrevivência. E nós chegamos então à conclusão na nossa vida, com isso, com esse processo de mudança, que valeu a pena viver. A nossa vida, como está no Salmo de número 90, é mais ou menos parecida com a da águia. O salmista escreve lá que a nossa vida vai aos 60, 70, quando muitos pela sua robustez chegam até os 80 anos, a maior parte desses anos é de canseiro e enfado. Então, a nossa média de vida, a nossa geração é de 70 anos. E às vezes, nosso processo de metamorfose começa de forma muito prematura. Mas a grande lição que fica da águia para nós, e aqui quero caminhar para a conclusão dessa reflexão junto com você, é que precisamos de subir a lugares altos. Nós precisamos de ir aos montes, no sentido lato da palavra, precisamos de olhar para cima. Precisamos então de subir a lugares altos. A vida nos leva a desafios e que precisamos de galgar degraus cada vez mais altos. Precisamos de caminharmos em direção aos lugares altos, como faz a águia. Em segundo lugar, aprendemos com a águia que precisamos desfazer o bico. Sabe, às vezes pensamos: o que é o bico na minha vida? O que é o bico na sua vida? O que pode ser o bico na vida das pessoas? Na verdade, isso nos faz refletir. Cada um tem o seu bico. Fico pensando no que aconteceu com Isaías, na visão de Isaías no capítulo 6, quando o serafim, né, o anjo, o serafim, traz uma brasa tirada do altar de Deus e toca nos seus lábios. Podemos entender que naquele momento Isaías estava passando por uma metamorfose, por uma transformação da sua boca. O seu lábio foi tocado pela brasa que sai do altar de Deus, e ele diz ali: o meu pecado foi perdoado, a minha iniquidade foi tirada. Só depois desse processo de troca do seu bico, digamos assim, ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Só então, depois disso, ele se torna um profeta de Deus, ele está apto para ser um profeta de Deus. Ele passa por um processo de troca de bico. A águia nos ensina a trocar as unhas. Olha, a unha da águia é um instrumento importante para a sua sobrevivência. Com as unhas fortes, amoladas,
ela é capaz de carregar para o ninho e alimentar a sua prole, aquilo que é o alimento. Ela pode pegar um réptil, ela pode pegar um pequeno animal e com as suas unhas fortes ela voa carregando aquele peso e leva até onde estão os seus filhos, para ser seus filhotes, para serem alimentados. As nossas unhas espirituais servem para carregar o alimento para aqueles que dependem de nós. Então elas precisam estar fortes e às vezes precisam passar por processos de renovação. Por fim, aprendemos com a águia, as penas precisam ser trocadas. As penas da águia faz com que ela alce voos altos, sabe? E as nossas penas muitas vezes vão ficando velhas, vão ficando pesadas e às vezes já não voamos tão alto como fazíamos antes. Precisamos de trocar as penas também, para que possamos alçar voos ainda mais altos, para que as nossas penas sustentem com qualidade o nosso voo e permita carregar o nosso peso. Sabe, eu fico pensando quando Jesus fala daqueles que queriam segui-lo, e ele fala assim: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Voar alto, carregando o fardo que é trocado com Jesus, é muito fácil, é leve. Mas as coisas começam a ficar pesadas quando as nossas penas já não suportam mais o peso. Quando o pecador vem a Cristo, ele deixa o seu fardo pesado, então as suas penas estão renovadas. Aí eu reporto ao texto que nós lemos no início. Aqueles que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, porque os seus membros superiores e inferiores, a sua mente está renovada, todas as suas partes que o seu corpo precisa para ficar leve, elas estão fortes, estão renovadas. E por fim, a grande lição da águia que fica é o voo alto. Isso significa vida prolongada. Voar alto significa voar com Jesus. Voar alto significa olhar com visão de águia. É estar no lugar mais alto e poder enxergar as coisas que estão abaixo de nós como coisas pequenas. E enxergarmos, temos a visão da águia, ela lá das alturas, ela consegue enxergar um pequeno réptil e mirar o seu voo certeiro e apanhar o seu alimento e com que ela alimenta a sua prole. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que possamos voar como águias, que possamos, talvez nesse tempo, o tempo de cada um, renovar as nossas forças para que possamos alçar voos altos. Nesse tempo de enclausuramento, em que o país, o mundo inteiro está apreensivo com a questão do coronavírus, do Covid-19, que seja um tempo de reflexão, que seja um tempo onde as famílias estarão mais juntas, que seja um tempo onde o povo vai se encontrar mais, que seja um tempo onde as pessoas vão ter tempo para valorizar, para considerar coisas pequenas da vida, mas que são de extrema importância para todos nós. Que aproveitemos esse tempo de enclausuramento para crescermos na graça, no conhecimento de Deus e sermos melhores. Quando isso tudo passar, nós possamos levantar, possamos reerguer, renovados como a águia, e possamos alçar voos ainda mais altos. Que Deus te abençoe.